Você já orou com todo o coração, chorou, jejuou, acreditou, mas mesmo assim nada mudou? Você já chegou a se perguntar se estava fazendo algo errado? Já se sentiu como se estivesse falando com o vento enquanto Deus permanecia calado? Talvez você até tenha feito tudo certo. Ajoelhou, fechou os olhos, usou as palavras mais bonitas que conhecia, mas no fundo parecia que o céu estava trancado. E aí veio a dúvida: será que sou eu o problema? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, saiba, você não está sozinho. Tem muita gente hoje frustrada com a oração. Gente boa, gente sincera, gente cheia de fé, mas que está orando há meses, às vezes há anos, e não vê resposta. E o pior é que essa frustração vira culpa. Você começa a se perguntar se Deus se afastou de você. Ou pior, se Ele nunca esteve te ouvindo. Mas deixa eu te dizer uma coisa logo de cara. Não é que Deus não te ouve, é que muitas vezes você está orando com a boca, mas não com a alma. Ou pior, está orando pedindo coisas que Deus nunca prometeu. E é por isso que neste vídeo a gente vai conversar sobre uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Você pode estar orando todos os dias e ainda assim estar orando errado, não por falta de fé, mas por falta de entendimento. E acredite, isso faz toda a diferença. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que algumas orações não são atendidas, mesmo quando parecem justas. Como a Bíblia revela orações que Deus ignora. E por quê? E como ajustar sua oração para que ela se torne uma ponte e não uma barreira. Mas antes de seguir, já deixa aqui nos comentários. Você sente que está orando certo ou já passou por essa dúvida também? Escreve com sinceridade. Esse vídeo é para quem cansou de fórmulas prontas, é para quem quer orar com profundidade e não com performance. Então respira fundo, se desconecta do mundo por uns minutos e ouve com o coração aberto. Porque pode ser que hoje você descubra a raiz do silêncio que tanto te machuca. Vamos começar com uma verdade bíblica que muita gente ignora ou evita. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3. Essa passagem é direta. Não é sobre orar pouco, é sobre orar com a motivação errada. Sim, existem orações que Deus não atende, não porque Ele é insensível, mas porque Ele não patrocina egoísmo camuflado de espiritualidade. Tem gente pedindo cura, mas não para viver melhor, e sim para voltar a viver no pecado com saúde. Tem gente pedindo livramento, mas com o coração cheio de orgulho e julgamento. Tem gente pedindo portas abertas, mas não está disposta a atravessar as que já tem. E Deus, que vê o que ninguém vê, não responde com base no que a boca fala, mas no que o coração revela. Agora me responde com sinceridade. Você já parou para examinar por que está orando pelo que está orando? A sua oração é uma busca real pela vontade de Deus? Ou é só um disfarce bonito para você continuar fazendo o que quer, com a bênção dele como carimbo? O profeta Isaías também falou algo forte sobre isso. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Você percebe? Não basta falar bonito, não basta repetir palavras que aprendeu num culto. A oração que toca o céu é a que sai de um coração rendido. E sabe qual é o grande perigo? É que quanto mais tempo a gente ora do nosso jeito e não vê resposta, mais a gente começa a duvidar da fé, da Bíblia, de Deus. Mas na verdade, a oração só está desalinhada. Ela virou um monólogo. Ou pior, um pedido de socorro automático que a gente nem sente mais. E Deus não responde religiosidade, Ele responde quebrantamento. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aí embaixo: Senhor, me ensina a orar com o coração. E segura firme, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre os sinais mais sutis de que sua oração está travada e você nem percebeu.
Nem sempre o problema é o que você fala. Às vezes, o problema é como você vive entre uma oração e outra. Porque orar não é só falar com Deus, é viver de forma coerente com o que você ora. E aqui começam os sinais sutis, quase invisíveis, de que sua vida de oração está travada. 1. Você ora, mas continua ansioso. Se toda vez que você ora, você termina mais angustiado do que antes, é sinal de que você não entregou nada, só desabafou com o céu, mas ainda está tentando controlar tudo sozinho. A Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, mas a gente prefere lançar e depois puxar de volta. 2. Você ora por direção, mas vive tomando decisões por impulso. Orar pedindo sabedoria é fácil. Difícil é esperar. Difícil é abrir mão do plano A, B e C para seguir o caminho D que Deus apontou. Se você vive dizendo, Deus me mostra o caminho, mas no fundo já sabe o que quer fazer, você não quer oração, você quer confirmação do seu desejo. 3. Você ora por transformação, mas não obedece ao que já sabe. Quantas vezes você já orou assim? Senhor, transforma minha vida. Mas continua cultivando os mesmos hábitos, as mesmas amizades tóxicas, os mesmos comportamentos destrutivos. Transformação não acontece por mágica. Acontece quando você alinha sua vontade à de Deus, quando você para de resistir. 4. Você ora, mas a oração virou rotina vazia. Você começa a orar. E quando vê, já terminou, nem sabe o que falou. Repetiu tudo no automático, sem pensar, sem sentir. Sabe o que é isso? Oração sem presença. É como conversar com alguém olhando para o celular o tempo todo. E Deus não responde performance, Deus responde presença sincera. Talvez seja por isso que você esteja se sentindo tão travado, porque você está tentando se conectar com Deus de forma superficial, enquanto Ele espera que você pare tudo, inclusive o barulho dentro de si, para realmente encontrá-lo. Se isso te confrontou, comenta aí. Eu não quero orar no automático, eu quero orar com verdade. E fica comigo, porque agora a gente vai entrar nos maiores erros espirituais que sabotam a oração de quem é sincero, mas está orando de um jeito que não se sustenta. Agora a gente precisa encarar uma realidade desconfortável. Você pode estar cheio de fé e ainda assim estar orando errado. Isso não significa que você não ama a Deus. Significa que talvez você nunca tenha aprendido como a oração realmente funciona. Vamos aos erros mais comuns, cometidos até por crentes antigos. 1. Orar esperando que Deus mude o outro, mas não mudar a si mesmo. Você já orou assim? Deus, muda meu marido, muda meu filho, muda meu chefe. Mas e você? Já pediu para ser moldado antes de querer que o mundo ao seu redor mude? Às vezes, a oração não está travada por causa do outro. Está travada porque você ainda não se permitiu ser transformado. E 2. Usar a oração como fuga e não como encontro. Muita gente usa a oração para desabafar, mas não para ouvir. Ora chora, fala, mas não para, não silencia, não escuta. Você fala com Deus, mas espera Ele falar com você? Ou só quer um alívio momentâneo? Oração não é escapatória, é encontro. E num encontro você fala, mas também ouve. 3. Orar sem palavra. Tem gente que ora muito, mas não lê a Bíblia. Ora por direção, mas não mergulha nas Escrituras. Quer milagre, mas não conhece as promessas. E sabe o que acontece? A oração vira um monólogo emocional, sem alicerce. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da palavra. Quem ora sem palavra, ora com base em desejo. Quem ora com palavra, ora com base em propósito. 4. Orar e não obedecer. Esse é o mais duro. Você ora por direção, Deus mostra, mas você ignora. Você sente no espírito que deve cortar algo, sabe que precisa sair de uma situação, mas escolhe continuar. E aí fica se perguntando, por que Deus não fala mais comigo?
Deus não repete instrução para quem não obedeceu a primeira. Se isso está mexendo com você, deixa nos comentários. Senhor, eu quero te obedecer mesmo quando for difícil. E segura firme, porque no próximo bloco a gente vai sair do diagnóstico e entrar no caminho da restauração. Você vai entender o que Deus realmente espera de quem ora e como voltar a sentir sua presença em cada palavra. Se até aqui você se identificou com tudo isso, não se condene. Esse vídeo não é para te culpar, é para te acordar. Porque a verdade é que Deus nunca parou de ouvir. Mas talvez você tenha parado de orar com entendimento. Talvez tenha se perdido no meio de fórmulas, frases prontas, repetições vazias. E agora é hora de voltar. Mas voltar para quê? Voltar para uma oração que flui da alma, que nasce da palavra, que não é só um pedido, mas uma entrega. E para isso, você precisa de 3 passos simples, mas profundos. 1. Ore com verdade, não com medo, não com vergonha, não com máscara. Deus já sabe o que há dentro de você. Então pare de disfarçar. Seja honesto. Se está cansado, diga. Se está com raiva, diga. Se está perdido, diga. Deus não se ofende com sua dor. Ele se move quando você abre o coração de verdade. 2. Ore com a Bíblia aberta. Escolha um salmo. Escolha uma carta de Paulo. Leia, medite, ore com base naquilo. Quando você ora a palavra, você ora dentro da vontade de Deus. E a Bíblia diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. 3. Ore para se alinhar. Não só para pedir sim, você pode pedir. Mas não seja alguém que só se ajoelha quando precisa de algo. Ore para ser transformado. Ore para ser moldado. Ore para que Deus te leve para mais perto, ainda que isso te custe algo. A oração mais poderosa não é a que move o céu primeiro, é a que move você. E se esse vídeo está te ajudando até aqui, comenta, eu quero voltar a orar com propósito. Compartilha esse vídeo com alguém que também precisa reencontrar a presença de Deus. E fica comigo até o final, porque o próximo bloco vai ser uma oração completa para te ajudar a começar essa nova jornada agora mesmo. Agora não é mais sobre informação, é sobre encontro. Se você chegou até aqui, fecha os olhos, respira fundo, não precisa repetir em voz alta, apenas ore com o coração. Vamos juntos. Senhor meu Deus, eu me aproximo de Ti sem máscaras, sem ensaios, sem performance. Eu não quero mais orar por obrigação. Eu não quero mais fingir uma fé que não carrego. Eu quero orar com verdade. Perdoa, Pai, as vezes em que eu orei só pedindo, quando deveria ter começado agradecendo. Perdoa os dias em que eu falei contigo, mas não quis te ouvir. Perdoa a minha pressa, o meu orgulho, a minha resistência. Eu não quero mais orar só para aliviar a consciência. Eu quero orar para ser moldado. Me ensina a orar, Espírito Santo. Me ensina a entrar no lugar secreto. Me ensina a viver em constante diálogo com o céu. Coloca de volta em mim o desejo de estar contigo, a fome da Tua palavra, a alegria de Te buscar. Que a minha oração seja viva, intensa, verdadeira. Que ela não dependa do que estou sentindo, mas da certeza de que o Senhor me ouve. E mesmo quando o silêncio vier, que eu não desista de falar contigo, porque o Teu silêncio também é resposta. Eu oro assim, quebrado, mas confiando. Em nome de Jesus, amém. Agora respira, sente. Se essa oração falou com você, comenta aí embaixo. Eu estou voltando para o lugar secreto. E já aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa reencontrar Deus na oração. Mas antes de terminar, ainda tem um último bloco, uma reflexão curta, mas profunda, que vai selar tudo o que você ouviu até agora. Se tem uma coisa que esse vídeo precisa te lembrar, é que Deus nunca parou de te ouvir. Talvez a sua oração tenha se perdido no cansaço, na rotina, nas palavras vazias ou na dor que você não teve coragem de confessar. Mas Deus, Ele conhece cada lágrima engolida em silêncio,
Cada noite que você ficou olhando para o teto, tentando encontrar forças para dizer ao menos um Pai. E Ele ainda está aqui, esperando. Não por frases bonitas, mas por presença sincera. A oração que muda tudo é aquela que nasce da verdade e se entrega ao propósito. Talvez você tenha passado a vida inteira orando de um jeito que nunca te levou para mais perto de Deus. Mas isso muda hoje. E se você sentiu algo diferente aqui, se algo dentro de você despertou, não ignora. Não feche esse vídeo como se fosse só mais um. Comenta agora: Deus, eu volto para o lugar secreto hoje. E guarda essa decisão como uma aliança entre você e o céu. Compartilha com alguém que também precisa reencontrar o caminho da oração. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente não fala só de fé, a gente fala de transformação. E se você quiser dar o próximo passo, entra no nosso grupo do Telegram. Tem palavra, tem oração, tem direção, todo santo dia. Você não está sozinho e nunca esteve. Até o próximo vídeo e que a sua oração hoje seja a mais sincera da sua vida.